Tô fazendo mais um vídeo aqui sobre a nossa fé, né? Então o que acontece? A gente vai descobrindo coisas na vida e é necessário a gente tomar uma posição sobre a nossa fé. E uma coisa muito importante é de que lado nós estamos? Do lado de Deus ou do lado da evolução? A evolução das espécies de Charles Darwin, de Copérnico, Isaac Newton, Galileu Galilei, que é o lado obscuro, né? O lado mentiroso da história. Eu sei que a gente, tudo nessa vida, nós temos que crer. Conforme eu venho relatando ali, né, no meu, eu consegui tentando escrever esse livro, e se você permitir continuar a escrever esse livro sobre a teoria da evolução, a teoria da Terra plana, né, no caso a teoria da Terra bola, porque eu não acredito que a Terra é uma bola. Eu acredito no relato da criação a respeito da Terra, que é o relato de que Deus tirou a Terra do meio das águas. A teoria da evolução diz que a Terra o Sol apareceu primeiro. A Bíblia diz que o Sol foi criado no quarto dia. Cabe a nós, como cristãos verdadeiros, genuínos, decidir que lado a gente está. Se do lado das Escrituras ou do lado da ciência, a falsamente chamada ciência. Eu já vi algumas pessoas na internet a respeito das pessoas, mas as suas opiniões eu não sou obrigado a respeitar, até porque se eu discordo da opinião dela, fatalmente não estou respeitando a opinião. Eu posso não me levantar contra no sentido de ser ignorante, mas não respeito. O fato de não respeitar algumas opiniões é o fato de que eu acredito em outra coisa. Então eu creio assim, que vamos deixar de hipocrisia, né? Por exemplo, se eu não concordo com o Islã, eu não concordo com os Testemunhos de Jeová, com os Mormons e com um bom ramo do protestantismo aí, e com o catolicismo e nada, não adianta eu aqui ficar falando que respeito a opinião. Eu respeito as pessoas, porque Jesus mandou que a gente amasse até os nossos inimigos, né? E dessem de comer. E é isso que nós estamos fazendo, dando de comer para os nossos inimigos, dando o alimento da palavra de Deus. Mas eu tenho escrito esse manuscrito, esse livro que eu tenho ensaiado aqui de escrever, se for a vontade do Senhor Deus. Eu tenho falado sobre tomar posições, né? Nós cristãos não temos tomado essas posições. Nós ficamos em cima do muro, não decidimos quem... ficamos com e é como eu falei, nós temos que respeitar as pessoas como seres humanos, mas as suas opiniões não precisamos respeitar. Não vamos brigar, não vamos sair na mão, xingar, mas respeitar. Eu creio assim, se eu respeito uma pessoa, eu falo a verdade para ela, não deixo ela na mentira. Então, a maior falta de respeito que eu podia ter com uma pessoa, com um católico, com um espírita, com um mormon, um ramo do protestantismo, é não falar para ele que ele está errado. E eu não estou aqui falando que eu estou certo, estou aqui defendendo as escrituras sagradas. E eu vejo pessoas aí, até mesmo na internet, se dizendo cristãos, outros dizendo que seguem o Criador, que agora eles têm medo de citar alguns nomes, né? Por consequência do Rubens e aqueles outros tagarelas que apareceram falando sobre o nome, a seita dos adeptos do nome Yahushua e as suas variantes. Então eles têm medo de citar nomes. Aí uns falam Criador, outros falam Elohim, outros falam Yahushua.
E eles não têm tomado essa posição. E muitos têm tentado, até mesmo esse povo, esses youtubers aí, eles têm se levantado contra as escrituras sagradas, dizendo assim, olha, aquele que defende a Bíblia, é bibliólatra. Aí eu pergunto para você, de que Deus que eles estão falando? Porque o Deus das escrituras sagradas, ele fala que nós temos que honrar ele e seguir a sua palavra. Se ele não tivesse deixado uma palavra escrita, inspirado os seus servos para escrever essa palavra e deixar escrita para nós, quem seria? Como nós saberíamos quem é esse Deus? Não é verdade? Como eu estava comentando com alguns irmãos, o irmão Jesus e o irmão Rodrigo, né? Por exemplo, um exemplo aqui, uma hipótese impossível, uma hipótese. Se o livro de Gênesis, que é o mais combatido no meio científico, né? Entre aspas, porque a verdadeira ciência está em Cristo Jesus e a verdadeira sabedoria, né? Que eles chamam a filosofia, chama de amor ao saber, né? Filosofia, mas a verdadeira sabedoria se assentou para conversar com Deus. Ela foi aluna de Deus, a sabedoria. Então a verdadeira sabedoria está em fazer a vontade de Deus, né? Ou do Criador, né? Para você que tem problema com o nome. E nós estávamos ali comentando sobre isso. Se não tivesse, se por um acaso não existissem os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, então qualquer dessas teorias, seja ela heliocentrista, seja ela darwiniana, o Big Bang, ela até se encaixaria. Se não tivesse todo o problema da comunidade pseudocientífica, né, filosófica, científica, que eu chamo de Babel filosófica, né? Porque a filosofia nada mais é do que um modo de pensar, de ver o mundo sem o Criador das coisas. Pensar num modo carnal e racional, a qual a Bíblia diz que a sabedoria humana é satânica, né? Ela é carnal e maligna. Então, se não houvesse ali no livro de Gênesis, os 3 primeiros capítulos, daria margem para muitas outras teorias. Já tendo o livro ali especificando aqueles acontecimentos que eu creio 100% nos relatos bíblicos, porque eu creio pela fé. E assim tem que se posicionar o cristão, porque aquelas pessoas que ficam, eu não creio na ciência moderna, mas eu não creio nas escrituras. Então você é um cético. O cético é pior ainda, né? O cético, ele é pior do que o ateu, como eu ouvi um irmão dizer, e pior do que o fanático religioso, porque para ele não existe uma verdade, não existe uma verdade absoluta, né? Então o que acontece? Nós temos que tomar posição sobre isso. Você crê nas escrituras sagradas? Tem que crer. Se você está pregando o Deus que criou os céus e a terra, você tem por base as escrituras sagradas. Você não saberia quem é esse Deus que criou os céus e a terra se não tivesse as escrituras sagradas, que é comumente chamada de Bíblia, que não tem nenhum problema de chamar ela de Bíblia, porque a raiz etimológica da palavra Bíblia significa livros, ou até mesmo o lugar de onde se fazia o material, então não tenho nenhum problema com nomes, né? Só que a gente tem que tomar posição. Nesse tratado que eu tenho feito, esse pequeno livro, muitas pessoas me questionam, vão me questionar, porque eu não tenho formação acadêmica e tal, mas esses dias eu estive vendo uma matéria sobre a Bienal do Livro aqui em São Paulo, e se vocês dá até ânimo de escrever um livro, porque cada figura que escreveu o livro agora, que você fala assim, nossa, eu sou um acadêmico perto deles. Então, nesse livro eu vou tratar a respeito disso tudo, da Terra plana, né, contra a Terra ensinada nas escolas, que é a Terra bola, a rave universal, que eu chamo de a bola girando para tudo quanto é lado, e o Sol também girando e tudo mais. Nesse livro eu vou tratar sobre como essa teoria se desenvolveu ao longo dos anos.
baseado na história que que está nas enciclopédias do mundo, desses homens que criaram essa teoria. Já vou adiantando que a filosofia foi introduzida como uma matéria da teologia cristã pelo Agostinho de Hipona, o criador das doutrinas máximas do catolicismo romano e das igrejas presbiterianas, das igrejas calvinistas, né? Porque muitos pensam que Calvino foi o criador dessa doutrina, mas não. Calvino só era da escola de Agostinho, da qual também Lutero era, né? Não vou questionar aqui o que Deus fez através da reforma protestante, não por esses homens em si, mas o plano de Deus, né, de colocar as escrituras na mão do povo, de colocar as escrituras na língua de todos os povos, né, que essa sempre foi uma luta do catolicismo para não permitir que essas escrituras chegassem à mão do povo. Inclusive, uma das táticas do catolicismo para que a escritura não chegasse na mão do povo foi criar o sistema heliocêntrico, trazer de volta esse sistema que foi criado na filosofia grega, né, no paganismo grego, que nada mais é do que a filosofia grega, é um nome mais bonito para a mitologia grega. Os filósofos gregos, assim como todos aqueles que vieram trazendo esse modelo do heliocentrismo, eles adoravam o Sol, eles eram astrólogos, né? E eu tenho chegado à conclusão que a maioria deles eram matemáticos, né? Estudavam matemática e astrologia. Com a junção da astrologia com a matemática, criou-se a astronomia, que também é uma ciência oculta. Pare para pensar que é impossível você medir a distância daqui para o Sol, uma vez que você não tem uma trena que vá até lá. Né? Muitos vão usar, eles usam cálculos matemáticos para dar uma falsa ideia de que é realidade isso aí, mas é impossível você medir, por exemplo, a distância daqui para o Sol, daqui para a Lua, o tamanho do Sol, porque você não tem como ir lá. Para se dar, eu trabalho com medidas, eu sei que para você dar uma medida, se eu não estiver lá, não tiver uma trena para medir, né, algo para me medir, eu não sei exatamente como é. Eu posso, se você me passa as medidas é uma coisa, mas sem ver o lugar não tem como saber, né? Se falar um terreno assim, 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 e não passa as medidas, não tem como saber. Assim é a falsa chamada ciência. Eles medem a distância daqui para o Sol, supostamente, de um planeta para o outro, supostamente, e da rotação da Terra, do giro, né, daquele giro dos 1.700 km, 1.600 da Terra girando com o Sol também. E o que acontece? Nós vamos mostrar nesse livro como o catolicismo, na época da Reforma, em que muitos reformadores traduziram as escrituras, principalmente William Tyndale, nas línguas pátrias, por assim dizer. Então eles prepararam um plano por trás, né? O jesuitismo preparou um plano, que foi o do descrer nas escrituras no relato da criação. Porque, como eu falei, se nós tirarmos o relato de Gênesis 1, 2 e 3, pelo menos, todo o resto das escrituras fica sem sentido. Porque uma vez que Jesus veio ao mundo, e o próprio Jesus Cristo deu testemunho de Adão e Eva, quando ele disse que Deus criou de um casal toda a raça humana, e aí João diz que não nasceram da carne, nem da vontade do varão, né? Portanto não somos mais filhos de Adão, aqueles que nascem da água do Espírito, são filhos de Deus, né? Não são filhos naturais de Adão. Então todo esse plano que Deus traçou para que seu filho viesse ao mundo para nos salvar, se você simplesmente acabar com os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, você destrói toda a necessidade de um criador, destruindo, você destrói a necessidade de um salvador, uma vez que, se aqueles relatos fossem, segundo eles querem, lendas, então o homem não pecou, não existe pecado, segundo a ideia deles, né? Então é isso que o diabo tenta fazer. E o catolicismo tentou fazer isso ao longo dos séculos, né? Só para a gente terminar, o padre, isso está em qualquer enciclopédia do mundo, pode pegar e ler na Wikipédia, qualquer enciclopédia. Copérnico que trouxe e deu a forma moderna do heliocentrismo, né? Que é o Sol no centro, né? Os babilônios começaram com essa ideia, os gregos reformaram essa ideia, que já era também forte no Egito.
Copérnico, ele era um alto sacerdote do catolicismo romano. O Lamartre também era católico, o que formulou também a doutrina do Big Bang. E os outros dois ou três, o Galileu Galilei, era também engraçado, né? Eles dizem que a Igreja Católica perseguiu o Galileu Galilei, mas ele morreu de velhice, né? E o Copérnico, porque na verdade Galileu Galilei e Copérnico pregavam a mesma coisa. E o Isaac Newton também, que era outro maçom, outro herético, que muitos cristãos aí, chamados cristãos que adoram ele, né? Nessa linha está aquele adventista chamado Rodrigo Silva, que é arqueólogo, ele adora a filosofia e ama esses cientistas aí, que eram, na sua época, eram alquimistas ou bruxos, né, por assim dizer, frequentadores da maçonaria. Isso já está mais do que provado. E então esse povo tem todo um trabalho do catolicismo em cima disso, né? O Darwin também, que estudou também teologia. Então a filosofia trouxe, com o advento da filosofia no meio da teologia cristã, ela trouxe os pensamentos dos filósofos gregos, que acabou por culminar nesse sistema aí que a gente tem hoje, o heliocentrismo, a antiga adoração ao Sol, com um nome mais encapado, né? Tem o Big Bang, que é a rave universal, que eu chamo de rave universal, o pancadão universal, o baile funk do universo, que é tudo girando para lá e para cá, com a teoria da evolução de Darwin. Aí nós, como cristãos, temos que tomar uma posição. Aqueles que dizem que não creem nessas teorias que eu citei agora, mas também não creem no livro de Gênesis, esses daí nem merece o comentário, porque pelo menos os outros ainda têm uma bandeira a defender, e esses daí não têm, os céticos. Vão nos criticar, nos chamar de bibliólatras, mas eu não vejo isso. Eu vejo que um bibliólatra é aquele que abre a Bíblia no livro de Gênesis, no livro de Salmo 23, e põe ela em cima da mesa, ou aquele que fica citando o versículo para achar riqueza na escritura. Abre a Bíblia e procura o versículo para se dar bem. Então nós estamos aqui para defender a escritura. O cristão, eu convoco você, cristão verdadeiro, você que recebeu o Senhor Jesus como Salvador da sua alma, você que recebeu a salvação e tem certeza da sua salvação e ama e quer um dia estar com Deus aonde Ele estiver. Defenda as escrituras. Vamos levantar nossa bandeira contra o sistema atual do mundo. O mundo jaz no maligno. A palavra jazer tem o significado de estar sob a tutela, né? Eu vi uma definição no dicionário de teologia, no dicionário bíblico, que a palavra jazer ali, quando é citado que o mundo jaz no maligno, é que o mundo está como um bebê no colo de um pai, ali totalmente dependente. Então o mundo jaz no maligno. Os cristãos, supostos cristãos, né, tem tendência de defender a ciência moderna como se ela fosse uma coisa santa, né? E adoram o Copérnico, adoram o Isaac Newton, adoram o Galileu Galilei, o Kepler, todo esse pessoal aí que formulou essas doutrinas, que eram católicos, né, e outros protestantes. É engraçado que essas pessoas que estavam envolvidas com as escrituras, né, supostamente, que era o caso dos jesuítas, o Copérnico, o Kepler e o Lamartre, e o Galileu Galilei e o Newton, que eles estavam envolvidos com o protestantismo, eles tenham lançado dúvidas sobre as escrituras sagradas. E o povo até hoje, nesses últimos quase 600 anos, tem sido um ataque mais massivo agora. Antes, o ataque do catolicismo era para que as Bíblias não fossem chegadas à mão das pessoas. Agora, o ataque do catolicismo junto com uma boa parte do ramo protestante é para que as escrituras sejam desacreditadas, né? Tem a crítica textual, que foi mais uma alta crítica do texto bíblico, né? Que colocou dúvidas sobre a veracidade das escrituras, sobre o texto ser inspirado ou não por Deus.
deu origem também à teologia liberal, o liberalismo teológico, né? Que é dessa parte aí, também eu vejo muito que deu origem àquela pensamento, né, da nova era do Aleister Crowley, que você pode fazer o que você quiser, porque tudo é da lei. Então não existe mais lei, né? Como aquele satânico Raul Seixas cantava, né? Que preferia ser uma metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo, um ataque liberal deliberado às escrituras. Eu prefiro ter opinião formada sobre tudo que as escrituras. Você, cristão, que apoia a ciência moderna, a teoria de Darwin, o heliocentrismo, eu sinto dizer, mas você é uma metamorfose ambulante, como Raul Seixas. Uma metamorfose ambulante é algo que vai mudando conforme vai havendo uma necessidade. Uma metamorfose é aquele que se modifica, né, à medida que vai passando os tempos. Nós não, temos a velha opinião formada sobre tudo, que é as Escrituras Sagradas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Que possa haver luz no seu entendimento, para que você venha, cristão verdadeiro, defender essas verdades bíblicas em nome de Jesus. Eu agradeço por essa atenção. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.